Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Que bom estar de novo juntos, não é? Em tempo real, nós estamos gravando juntamente com os irmãos para cultuar o nosso Deus, para oferecer um culto racional, né? Para Deus, que Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez, espero que vocês estejam bem, mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E nós estamos estudando o fruto do Espírito. Se vocês ainda não têm o começo, que é o amor, a alegria, a paz, e hoje vai ser longanimidade. Vocês assistam os outros também, porque é uma coisa. Hoje eu vou falar, já falei para Deus que me faltam as palavras para falar de tantas grandezas dele. E eu orei hoje o dia todo, ontem eu orei durante a semana pedindo a Deus que me desse sabedoria, porque, irmãos, vocês vão ver, é muito grandioso, maravilhoso o que Deus vai revelar, o que Deus tem revelado, não é? Aleluia! Vamos orar, meus queridos, vamos orar. Senhor, nós nos cobrimos com teu sangue, Senhor. Cada casa, cada pessoa, cada amigo, cada irmão que vai nos assistir. Senhor, só o teu Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados e só o teu Espírito Santo pode nos dar o fruto do teu Espírito. Senhor, o teu sangue venha sobre mim, sobre cada irmão, cada família, a minha família, Senhor, que é tua, tudo é teu. Senhor, venha falar no meu espírito, toca no meu espírito para eu poder abençoar o teu povo. Senhor, fala conosco, revela-se a nós, Senhor. Nós precisamos saber mais quem é o Senhor Jesus. Senhor, eu quero te adorar, te engrandecer, te louvar, te bendizer, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o meu Deus, que me escolheu no ventre da minha mãe, que escolheu você, meu querido irmão e amigo, para você ter essa nova vida. É acessível a você, que você tenha uma posição hoje. Hoje, Senhor, toca nos corações e converte-nos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Hoje nós vamos abrir novamente em Gálatas. Nós precisamos memorizar, né, o fruto do Espírito. Lembre-se que é no singular e tem 9 gominhos. Nós vamos estudar hoje longanimidade, nós vamos lê-los novamente. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, olha só que interessante. Nós já vimos o amor, né, que não é um sentimento. Eu não amo mais, não estou sentindo nada. Amor não é sentir, é uma decisão que eu tomo de amar como Cristo fez comigo, não é? É uma decisão, é uma atitude, não é? E a alegria também, que é a nossa força, aleluia, e a paz, que vem de um coração perdoado. Hoje nós vamos ver longanimidade. E eu procurei no dicionário, que é tão interessante. Primeiro, eu queria ver que Deus é longânimo. Eu queria mostrar para vocês como Deus é longânimo. Eu queria abrir em Juízes, capítulo 6, Juízes, Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2, 16 a 20. Juízes capítulo 2, 16 a 20. Então, olha só, depois de Josué, não é? Que Josué morreu, vieram o período dos juízes. Então, olha só, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão que os pilharam, porque vinham povos oprimir. Quando o povo de Deus desobedecia, Deus permitia que outros povos o oprimissem. Tem alguém oprimindo você? Por que Deus está permitindo? Porque Deus queria que o povo voltasse a Ele. Deus, Deus permite certas pessoas nas nossas vidas para trabalhar conosco, para nos trazer perto dele, para formar o caráter de Jesus. Poucas pessoas conhecem esse tesouro que eu estou falando.
Se você entender, você vai ser a pessoa mais feliz da terra, aleluia. Então, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram, após outros deuses e os adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos dos inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, e não deixavam das suas obras nem da obstinação dos seus caminhos. Olha só, o povo, Deus clamava, gemia, a paciência de Deus, né? Deus levantava juízes, homens de Deus, e aí eles paravam por um tempo, voltavam tudo de novo, e Deus era longânimo para com eles. Então, vamos ver o que é longanimidade. A longanimidade vem do grego da palavra macrotumia. Macrotumia. Macro significa uma palavra relacionada à paciência e temperança. E também significa grande, maravilhoso, elevado. E tumos significa ira, furor, indignação, e que vem da palavra, da raiz tiro, que significa respirar intensamente, sopro, fumaça, sacrificar, imolar, matar. Eu tenho uma netinha que ela estava assim presenciando assim um tipo assim de impaciência. Ela falou: para, respira, 1, 2, 3. A palavra macrotumia significa respirar. Respirar, buscar a presença de Deus, falar com Deus. E significa também, olha só, significa imolar, matar. Nesse tempo que você está respirando, você está matando a sua carne. Você vai submetê-la ao Espírito. Então, olha que coisa maravilhosa. Longanimidade significa quando você recebe de Deus a graça de morrer, de respirar naquele momento que você quer ficar irado, e de você morrer, matar você mesmo. Isso é uma grande dádiva, é um tesouro, não é? E também, olha só que interessante, Jesus Cristo, não é? Ele fez isso, não é verdade? Ele foi longânimo, ele morreu, ele teve longanimidade para receber todos aqueles horrores da cruz, não é? Aqueles açoites, aquelas ignomínias. Ele recebeu tudo longânimo por nossa causa. Por isso que ele conseguiu ressuscitar e vencer. E nós vamos ver que hoje, na igreja, as pessoas são avaliadas, a sua santidade, pelos dons. Então, santo é aquele que fala línguas, santo é aquele que faz milagres. Então, pode ser, mas nem sempre, porque o fruto é que demonstra se uma pessoa é de Deus ou não. E por isso que Jesus fala vigiar e orar, porque o fruto são as nossas reações. As nossas reações é que mostram o nosso fruto. Por isso que Jesus falou vigiar, não é o outro, não, é você. Eu preciso me vigiar, porque daí eu vejo que fruto que eu estou produzindo. Não é? É o fruto do Espírito, é longanimidade. Então, por isso que há tantos escândalos, porque normalmente se coloca numa liderança pessoas pelo dom e não pelo fruto. Então, não é? Então, por isso que dá muitas confusões. Por isso que pelo fruto nós conhecemos se uma pessoa tem a verdadeira comunhão com de Jesus. Pelo fruto eu sei que se eu estou bem com Deus ou não. Pelo fruto eu me conheço. Pelo fruto. Aleluia. E esse fruto não é fruto do seu trabalho, é do Espírito, é só você buscar. E nós vamos ver ainda, olha que interessante,
nós vamos ver que no hebraico, nós vimos no macrotomia é no grego, mas no hebraico a palavra longânimo significa orek, que na verdade significa que eu só se eu tenho esse espírito, esse fruto do espírito, eu consigo aprender e buscar o Senhor. Quantos existem por falta desse espírito, desistem no meio da caminhada? Desistem. Ah, eu já fiz de tudo, não adianta. Não, eu não vou. Então, porque falta a longanimidade, a paciência. A paciência e a esperança que fazem a gente aguardar a resposta de Deus. Quando a gente não tem paciência, quando a gente não tem longanimidade, a gente não aguarda a esperança de Deus, a gente desiste, não é? A gente desiste. Então, nós vamos ver que então a primeira palavra no hebraico é orek, que significa longo, é evidência da verdade se eu estou com o Eterno. Diz que em Gênesis 6:3, Deus fala para Noé: esses homens são mortais, eles não conseguem entender o que eu falo. Então, olha só, um homem natural, sem nascer do Espírito, ele não entende as coisas de Deus. E nem ele é longânimo, ele nem conhece o Espírito, esse fruto, porque que o coloca direto com o Senhor. E nós vamos ver então que orek significa longanimidade. É o fruto que me evidencia se eu estou tendo um contato direto com Deus. Também de orek vem a palavra arak, que significa alongar, que significa que prolonga a nossa existência. Ainda que eu morra, viverá. Lá, quando Jesus estava lá em Lázaro, na casa de Marta e Maria, ele citou em João 11:25, ainda que este morra, ele viverá. Então, olha só, por quê? Porque ele se alongou. Quando nós temos longanimidade, buscamos a presença do Eterno, o que acontece? Nós temos a eternidade. Não tem como. Então, a longanimidade está ligada muito com o tempo e com o tempo eterno de Deus. Ninguém que tem a eternidade, Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá e terá a vida eterna. Tem? Terá não? Tem. Presente. Então, você já entra numa dimensão temporal diferente do homem natural. Então, você não vê só o que está acontecendo. Você tem a eternidade dentro de você. Então, olha só. Então, a segunda palavra orek, que vem de arak, significa alongar. Significa que Deus alonga minha vida. Quando eu recebo esse espírito de Deus, esse fruto, ele alonga. Aqui vem do arak. E a terceira significado de longanimidade é tenro, vem da palavra hakak, que significa amolecer, ser fraco, suavizar. Ora, em 2 Samuel 3:39, Davi, ele diz assim: eu sou rei de Israel, eu fui ungido, mas eu sou um homem fraco. Olha só, ele não pegava a glória para ele, nem achava que nele tinha alguma força. Ele falava assim: eu sou um homem fraco. Quando nós temos longanimidade, quando o Espírito de Deus ele nos dá uma sensibilidade para sabermos a nossa fraqueza. Por isso que lá em João 15, versículo 5, Jesus falou assim: sem mim você não pode fazer nada. Porque nós somos fracos. E nós vemos ainda que o Paulo, ele diz assim lá em 2 Coríntios 12, ele fala assim: porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Fraco não é viver pecando, não. Ele sabia que sem o Senhor ele ia morrer. Então, e quando nós somos fracos, se cumpre em nós Romanos 12:2, que diz que você vai conhecer o quê? A perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, não sei fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque não tem o fruto da longanimidade. Não tem
o fruto da longanimidade, porque a longanimidade é que nos alonga, é que nos faz nos sentir fracos, porque senão a gente confia no braço, né, na nossa força, na força do nosso braço. Então, até eu lembrei agora de Deuteronômio 8, que diz assim, que está relacionado a esse versículo, eu não confio na força do teu braço, diz assim, eu te pus à prova, meu povo, ó Israel, para que eu trouxesse o que tinha no seu coração. Todas as coisas que vieram para te deixar assim atribulado, era para que viesse à tona o que você achava que não tinha no seu coração. Para você ver que você sem mim você não pode fazer nada. Que no seu coração tem coisas que só eu posso limpar e cuidar. Aleluia, aleluia mesmo. E olha só, e o que eu achei muito forte é que quando eu tenho a longanimidade, que é orek, que vem do hakak, que significa que sou fraco, eu vou eu vou ver que a verdadeira vitória da vida cristã está em eu saber que sou fraco. Então, Deus não pode lidar com uma pessoa que se acha forte. Eu sei tudo, não, eu vou, resolvo, faço. Não, eu sou fraco, preciso de ti. Pode ver, nós estamos vendo em Salmos todas as manhãs que Davi, ele dizia, ele confessava, Senhor, sou fraco, preciso de ti. E eu também, eu preciso de ti, Senhor, eu sou fraca. Então, quando nós entendemos, então a verdadeira vitória da vida cristã consiste na longanimidade de eu dizer, Senhor, eu sou Harakak, né, vem de Orek, que vem de Hak, que é Teihu, e que vem de Hakak, que significa sou fraco, Senhor, me ajuda. Davi, ungido rei, ele falou, lá em 2 Samuel 3,39, Senhor, eu estou sendo ungido, mas sou fraco. Não é? Paulo também e diz que eu sou fraco. Fraco não significa você continuar vivendo no pecado. Significa que você depende de Deus. Eu dependo, eu preciso de Deus. E aí, o poder de Deus só vem em pessoas fracas. As pessoas fortes não precisam, elas são os próprios deuses da vida dela, né? Muitas vezes fiz isso. E se você faz também, você precisa de arrependimento. Nós vamos ver outra palavra. Então, nós vimos que nós vimos que Orek é longanimidade, Arak Deus alonga a nossa vida. Nós vimos o número 3, que significa o terceiro ponto, que é a Hakak, que significa ser fraco. Nós vamos ver outra palavra que significa Arek, que vem a mesma palavra de longanimidade, Orek. Arek significa lento. Abraão não foi lento, por isso que ele se relacionou com a Agar. Vocês lembram disso? Deus fez uma promessa para ele. Olha, vou te dar um filho da sua esposa. E ele, o que ele fez? Ele se relacionou com a escrava da esposa dele, Sara. Ele não foi lento, ele não foi aos braços de Deus para ver se era bom. Abraão também, né? Abraão não foi lento. Aí também Saul. Nós vamos ver em 1 Samuel 13, diz que Saul viu que quando o povo de Israel ia para a guerra, eles iam contra os filisteus. Eles precisavam fazer sacrifícios, porque se Israel tivesse em pecado e não se arrependesse, eles iam perder. E Samuel, que era o juiz, que era o sacerdote, demorou. E ele não foi lento em crer nas promessas de Deus. Ele foi apressado e fez o sacrifício. E daí, em 1 Samuel 13, Samuel chega e fala que Deus tinha tirado o reino dele, porque Deus não se agradou do sacrifício que ele fez, porque ele era rei, ele não era sacerdote, Samuel que deveria fazer, né, o sacrifício. Então, olha só que interessante. Então, eu preciso aprender, na longanimidade eu aprendo a ser lento, ou seja, vou devagar, porque daí, porque eu acho assim, que se eu não for, não vai acontecer, não vai fazer. Isso é uma grande mentira do diabo, porque quando eu faço muita burrada.
Depois eu me arrependo muito. Rebeca também fez isso com Jacó. Ela se apressou. Ela não foi lenta de esperar, porque Deus falou que o mais novo, ele seria o primogênito e o mais velho serviria o mais novo. Ela foi lenta, né? Aliás, ela não foi lenta em acreditar, ela foi apressada, não é verdade? Então, a quarta palavra que vem do orek de longanimidade é arek, lentidão. Você precisa ser lenta nas suas impulsividades. Você precisa fazer o que Deus quer. Pense antes de fazer, não é? Ore, seja lento. E nós vamos ver que é, a longanimidade ela torna o homem lento não só não só em irar-se, mas ele também o torna capaz de ter fé, olha só, suficiente para esperar a ação divina. Então, é tão interessante que muitas vezes nós pecamos por precipitação, não é? Nós pecamos porque nós nos colocamos no lugar de Deus e fazemos na frente. E Deus está falando aqui, ó, longanimidade, busque esse fruto, não é? Porque esse fruto vai te trazer você ficar mais lento, em vez de, não lento de ficar com preguiça, não, lento nas suas decisões, depender de Deus, para você não se arrepender. Agora, esse número 5 eu amei, queridos, porque eu nunca pensei nunca pensei dessa forma, que a longanimidade estava ligada à quebra das maldições. Olha só que interessante. A quinta palavra que nós vemos relacionada ao orek, que é longanimidade no hebraico, significa aruka, significa reparar no sentido de prolongar a vida, reparar a maldição e restaurar a vida. Então, olha só que interessante. Quantos começam a orar pela sua casa e vê que as maldições estão se repetindo dentro da casa de Deus, porque falta o perdão, o genuíno, o arrependimento, e já fiz de tudo. Ora 1 ano, 2 anos e vou desistir, vou entregar. Não adianta. A pessoa é assim. Entrega para o diabo a casa, o esposo, os filhos. E olha só, a longanimidade está ligada à quebra da maldição. Por quê? Essa palavra que eu falei, aruká, significa reparar e restaurar as vidas. E Jesus, ele teve essa longanimidade, orek, e ele quebrou aruká. Ele, por ser longânimo e sofrer todas as afrontas, ele quebrou a maldição e restaurou a comunhão do homem com Deus e com as pessoas. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando nós recebemos esse fruto, nós ficamos longânimos, nós recebemos de Deus a paciência, a perseverança para orar e esperar a pessoa orar, mudar, a pessoa mudar e eu mudar principalmente. Eu mudando, o outro vai mudar com certeza. Mas eu achei muito interessante, porque realmente foi a longanimidade que Jesus tinha, que fez ele ir até o fim e não vacilar, né? Ele podia ter saído, tô cansado, já estou muito dolorido, já sofri demais, vou descer aqui da cruz. E ele foi até o fim, não é? Ele foi até o fim. E você, meu querido, você viu como a longanimidade preserva a você e a tua casa, teus filhos, né? De não desistir? Glória a Deus, aleluia. E olha só, a outra, essa daí é muito divertida, eu achei divertida, não, maravilhosa, gloriosa, vocês vão se regozijar. Mas olha que curioso, a sexta palavra que está ligada ao orek, que é longanimidade, é morak, que significa desmaiar. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, morak, desmaiar. Olha só que interessante. Ele é derivado de orek, que orek significa órgão sexual masculino.
por sua forma alongada e também porque quando o homem é atingido nessa área sexual, ele desmaia de dor. Então, olha que interessante. Para saber, né, se eu estou, né, para saber se eu estou realmente conectado com Deus, a longanimidade é uma coisa muito, muito forte. E nós vamos ver que o desmaio, por que será o desmaio? Por quê? Porque é muito mais profundo do que uma simples dor quando um homem desmaia por ser assim, por ser atacado, né? Ou alguém bateu no órgão dele. Porque ele recebe de Deus, né, o fruto do Espírito e ele aprende a buscar o Senhor, né? E ter paciência no Senhor. E quando ele busca, porque o que aconteceu com João? Veja bem, o que aconteceu com João quando teve encontro com o Senhor? Ele desmaiou. Oreque. Ele desmaiou porque ele tinha longanimidade, ele desmaiou porque ele ficou diante da glória do Deus eterno. Ele conhecia o Deus esvaziado de Filipenses 2, mas ele queria conhecer aquilo que 1 João 3, de 1 a 4 fala. Eu vou ler para vocês. Ele queria conhecer esse Deus e ele buscou. 1 João 3, olha só que interessante. Vou trazer aqui para vocês. 1 João, eu amei essa parte. 1 João 3, de 1 a 4, assim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, né? E versículo 2: Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha só, como é que ele é? Nós vamos abrir como é que João, por ter buscado a Deus, por ter buscado a longanimidade, que ele era chamado filhos do trovão, ele e o irmão. Olha só o que aconteceu com ele. Apocalipse 1, versículo 17. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o princípio e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Aí ele viu a Jesus, como ele é, como não é forte, poderoso. Jesus veio como homem e se esvaziou de si mesmo. Lá em Filipenses 2 fala, João conhecia, mas ele queria mais. Ele queria ver Deus como ele era. E quando é comparado essa dor, quando o homem sente, com esse desmaio, porque quando o homem se encontra com a grandeza de Deus, com a glória de Deus, ele cai, ele não aguenta. Ele não aguenta, porque essa carne ainda é muito contaminada para ver tanta glória, então nós desmaiamos. Eu sei que alguns irmãos pelo qual eu estou falando entendem isso, porque eu já tive isso e fiquei assim maravilhada de ver que eu não podia conter a presença de Deus, de tanta glória que tinha. Então, por isso que fala da longanimidade, que quando nós temos a longanimidade, buscamos, não desistimos de buscar o Senhor, nós vamos chegar nessa glória, que significa de eu ver a presença de Deus, de eu ver a presença de Deus. Olha que maravilha, não é? Que maravilha. Arucá, não é? Arucá. João viu a glória de Deus. Aleluia. João. Por isso que nós vemos que Jesus também, né? Jesus também, ele viu a glória do Pai. Imagine na ressurreição, diz que a coisa foi tão séria que os mortos levantavam, diz que o inferno todo tremeu. A glória do Deus Pai, a glória de Deus Pai. Vamos ainda ver a última palavra que deriva de Oreque, é Moraque.
significa, né, o morak significa desmaiar, e nós vamos ver a última palavra que nós vimos desmaiar, nós vamos ver que é a do caminho, sobre o caminho que é Jesus, em João 14, versículo 6. Olha que interessante. Olha que interessante sobre o caminho. Já vou falar em hebraico como é o caminho. Glória a Deus aqui. O caminho significa que Jesus ele encontrou, vem de Aruk, que significa que ele é rua ou caminho. Quando nós temos longanimidade, nós precisamos encontrar o caminho. E o caminho que é Aruk, quando nós temos a longanimidade, nós encontramos em Jesus. Quando nós temos longanimidade, a gente fala assim, até os próprios discípulos, Senhor, mostra-nos o caminho. Eles precisavam persistir em ser longânimos para achar o caminho. Para achar o caminho, eles precisavam. Então, a longanimidade, eles encontraram a rua certa para perseverar nesse caminho que é Jesus, toda a vida deles. Queridos, eu fiquei muito assim emocionada porque eu sei que tudo isso é verdade. E sei também que eu preciso de longanimidade. E sei que Deus me perdoe de todas as minhas impaciências e das vezes de querer apressar as coisas, não é verdade? Quando Deus, na verdade, Ele quer que nós aguardemos nele. Então, queridos, eu queria só relembrar que nós vimos que a palavra longanimidade vem de prolongar a existência, também significa ter, né, tá ligado com a vida eterna, tá ligado em ser fraco, não é verdade? Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, tá ligado a desmaiar, tá ligado também nós vamos ver, está ligado a ser paciente e perseverante, que nós vamos ver a glória de Deus. Está ligado a Reshu, que é o caminho, né? Que Jesus é o caminho, e nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos aprender com Deus a sermos longânimos. E só Ele pode dar esse fruto. Então, queridos, eu fiquei pensando, você já chegou nesse ponto de João, tem uns que não chegaram nem a ver a Jesus esvaziado na cruz. Você já chegou nesse ponto de Apocalipse, dele ver Deus como Ele é, não é? E ele chegar a desmaiar, esse encontro. Eu estou lembrada aqui também do cenáculo. Quando Jesus ressuscitou, ele pediu para os discípulos ficarem 10 dias no cenáculo, que ia haver uma manifestação de Deus. Então, eles precisaram de longanimidade para ficar 10 dias ali. Eles podiam ter saído antes. Também Noé ficou 7 dias na arca. Podia ter saído antes se não tivesse longanimidade. Eu estou impaciente, não, eu já estou cansado, vou sair. Então, olha que coisa gloriosa. Está ligado à quebra de maldição, está ligado à vida eterna, está ligado em permanecer no caminho, está ligado em você ser lento para resolver as coisas, está ligado também a você ser fraco. Então, queridos, quanta coisa benéfica é quando eu sou longânima. Né? Eu não sou, mas o fruto do Espírito me faz ser, não é? E nós precisamos de arrependimento por toda a nossa ira, nosso pavio curto, nossa pressa, a nossa desistência, né? Por isso que as maldições não são quebradas na casa de Deus. Podem ver que muitas coisas vão continuando, porque não há longanimidade para ficar firme. Não, eu vou ficar aqui até receber a promessa. Os discípulos ficaram 10 dias até receber a promessa do alto. Eu chorei bastante durante o estudo e espero que os irmãos busquem isso. Os amigos, os irmãos, porque é uma dádiva.
O que eu falei hoje aqui, eu estou em tremor e temor, porque sei que isso é uma dádiva do céu. E está acessível a você, meu amigo, a você, meu irmão, está acessível. Então vamos orar, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, envergonhados, Deus, de nós precisarmos de Ti, somos fracos, envergonhados diante da Tua glória. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar o que impede da longanimidade entrar, toda a impaciência, toda a pressa de querermos ser deuses e fazer na frente, não termos lentidão, nem nos sentirmos fracos, nem estarmos muitas vezes no caminho, queremos fazer o nosso próprio. Ah, Senhor, ensina-nos a respirar. O ar, o respiro vem do ruá. Ruá é o Espírito Santo de Deus. Venha ruá de Deus soprar sobre nós e nos dar essa dádiva da longanimidade, Senhor, para que toda maldição da nossa casa, da nossa vida seja tirada. Dê-nos, Senhor, essa longanimidade. Senhor, até a palavra é longa para falar, Senhor. Queremos, Senhor, porque a vida eterna também é longa e nossa vida é longa, Senhor, na Tua presença. Dê-nos, Senhor, a consciência da nossa fraqueza e da força que há em Ti. Dê-nos também de nós sermos, Senhor, dependentes de Ti. E, Senhor, e até chegarmos de buscarmos o desmaio, de Te encontrar como Tu és, porque certamente nós desmaiaremos de ver a Tua glória tão grande, Senhor. Como João. Eu quero, como os 10 dias que os discípulos ficaram, nós queremos aguardar o tempo que for, mas nós queremos esse fruto do Espírito de longanimidade. Passa Teu sangue sobre nós e nós recebemos pela fé esse fruto agora do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o meu esposo está falando que não foi possível gravar ao vivo no YouTube. Daqui a alguns minutos será disponível no YouTube. Se você foi abençoado, isso é muito bom. O Walter falou para... Meu esposo está falando para vocês darem um like e compartilhar. Porque não é para que a divulgação é da palavra, não é de pessoas, não. Isso são fundamentos. Eu li uma pregação de 1857 do Spurgeon, eu pus até no WhatsApp da igreja, que 1857, o fundamento, o que a gente está dando aqui é fundamento, porque se você não tiver um chão, você cai. Por isso que as pessoas hoje estão meio perdidas, porque falta o fundamento. O que foi pregado hoje, o que tem sido pregado, são fundamentos da palavra. Eu recebo e eu quero que você receba também no nome de Jesus. Um beijo grande. Terça-feira tem o estudo do A Vida com Propósito, na Quinta Daniel, e nós vamos estar todos os dias dando salmos. Um beijo, saudade, que Deus abençoe. Amamos vocês. A paz do Senhor, muita longanimidade para você e para mim, em nome de Jesus, nós precisamos.